Olá, internautas, obrigado a você que está acompanhando a nossa programação. Você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do ex-prefeito de Rio dos Cedros, Marildo Domingos Felipe. Ele veio contar um pouquinho sobre a sua história e também falar de assuntos gerais em relação às nossas comunidades aqui do Médio Vale do Itajaí. Lembramos que essa entrevista está sendo automaticamente gravada e estará sendo reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br, e também através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. O Marildo Felipe estava contando no bloco passado a respeito do seu trabalho junto à Casan. E além desse trabalho, Marildo, da Casan, você também teve uma participação bastante expressiva na comunidade, junto à juventude, lá nos anos 80, né? 80 e 90. Como é que era a sua participação junto aos movimentos da igreja, na juventude? Também parece que você participava de equipes de futebol, também participou da JURSE. Podia contar um pouquinho sobre aquele período? Sim. Na verdade, eu acho que todo mundo que viveu aquela época dos anos 70, né? E inclusive eu, nos anos 70 já estava na minha adolescência para a minha juventude, né? Então, acho que toda criança, todo adolescente, todo jovem, era comum a gente praticar esportes, né? E na época, o esporte era o futebol, né? Assim como tinha muitos times de futebol em Rio dos Cedros, né? Então a gente também teve aquele amor pelo futebol. E uma particularidade é que, vamos dizer assim, eu também como torcedor, eu sou corintiano, quero dizer que sou corintiano, e nós ontem estávamos de parabéns, né, pelo fato dos 100 anos do Corinthians. Mas enfim, sempre tive uma participação assim com a questão do esporte, principalmente do futebol, onde que junto com os meus colegas a gente se divertia o final de semana praticando o futebol, né? Mas além disso, a gente também participava em outros movimentos, inclusive aí da própria juventude, ligados à Igreja Católica de Rio dos Cedros, onde que junto com um grupo de jovens a gente tinha um grupo de juventude que se chamava na época JUIC, e que a gente participava de congressos e outros eventos ligados assim à juventude e à Igreja Católica em Rio dos Cedros, na própria sede do município e nas demais localidades. Além disso, havia também a JURSE, né? Então a JURSE, mas era um grupo mais ligado à área social, né? Desportiva, recreativa e social. E também aí na sede da JURSE, as pessoas de Rio dos Cedros devem se lembrar da JURSE, iniciou também a questão, na época, no final dos anos 70, a questão da discoteca, né? Era um movimento musical muito forte, onde que a JURSE também começou, vamos dizer assim, com a questão da discoteca lá em Rio dos Cedros, e onde que o Dimas, meu irmão, e eu também, a gente começou a participar mais efetivamente dessa questão mais ligada à música. E eu acho que daí também teve o começo assim da atividade privada que hoje a gente tem, que é a questão da tapioca. Também começou por aí, naquela época lá dos anos 70, né? Marildo, eu tenho certeza que a maioria dos que nos assistem são jovens, porque hoje a internet ela praticamente está no cotidiano do jovem, na rotina dele do dia a dia. Sim. E o jovem, normalmente, ele não tem ideia hoje, com toda a tecnologia que nós temos, de como era tocar uma discoteca na época. Como é que era? Porque a gente sabe que não tinha CD, não tinha computador, hoje já é tocado pelo computador diretamente. Como é que era tocar uma discoteca naquela época? Olha, claro que não tem dizer assim, todos esses equipamentos que tem hoje, né? Eu creio que em termos de qualidade e facilidade de operar são muito maiores, né? Mas na época
também, na verdade, acontecia, porque na verdade não havia nada e começou a surgir algum tipo de equipamento, já era o máximo, né? E na época eles trabalhavam com fita cassete, né? Mas era o início daquele movimento da discoteca, como eu falei antes. Você gravava isso antes de tocar, então? Sim, era gravado isso antes. Eram os antigos long plays, né? O LP. E aí então era gravado em cassete e era reproduzido com os cassetes, né? Então, e se trabalhava com 2 equipamentos e se tocava a festa inteira, né? Daquela forma. A qualidade, claro, que era inferior, né? Mas mesmo assim, eu vejo que foi um movimento muito forte, né? E se tinha um equipamento inferior, mas também eu acho que, vamos dizer assim, nada que fosse assim tão, como é que eu vou dizer, tão desprovido de tecnologia. Havia alguma certa tecnologia, hoje de repente a gente tem até tecnologia de sobra quanto a isso, né? Mas naquela época começou esse movimento muito forte da discoteca, que ainda hoje a gente percebe, a gente vê na TV que ainda há relançamentos de grandes, como é que eu vou dizer, artistas da época que ainda vendem, né? E ainda permanecem no mercado fonográfico ainda hoje em dia. Marido, e essa parte da discoteca da Jurce, que você participou, na verdade foi que criou as bases, então, para a criação no futuro, naquele período no futuro, sim, da tapioca, né? Como é que foi, então, essa transição? Como é que surgiu a ideia de criar a tapioca em Timbó? Como que a gente já trabalhava, né? Já tinha a minha ocupação, o meu irmão o Dimas também tinha a sua ocupação, né? E no trabalho, mas a gente queria fazer alguma coisa paralela a isso, então a gente começou com essa questão da música, e como a gente gostava, na verdade a gente acabou investindo e tendo assim sempre o interesse de fazer alguma coisa a mais. A partir daí então é que surgiu assim essas festas que havia nos colégios, e onde que a gente então fazia a parte de som, e a partir daí é que abriu uma porta para que a gente começasse o empreendimento, e aí a gente teve a oportunidade de começar aqui em Timbó com a tapioca, e foi aí justamente que com aquela base criada ali desde o início dos anos 80, em 89 a gente começou a tapioca. Muito bem. Bom, nós vamos a um breve intervalo e já retornaremos.